Olá pessoal, eu sou o Gustavo e nesta videoaula vamos realizar a resolução do exercício 3 da lista do professor Sérgio Marli da UFSC. E o que diz aqui no enunciado é que uma fábrica de computadores produz dois modelos de microcomputadores, os modelos A e B. O modelo A fornece um lucro de R$ 180 e B de R$ 300, ou seja, para cada unidade de A que é produzida, nós teremos um lucro de R$ 180. E para cada unidade de B que é produzida, nós teremos um lucro de R$ 300. E daí vem aqui na sequência que o modelo A requer na sua produção um gabinete pequeno e uma unidade de disco. Então nós precisamos colocar um gabinete pequeno e uma unidade de disco para podermos realizar a produção de um microcomputador do modelo A. Já o modelo B requer um gabinete grande e duas unidades de disco. Então nós precisamos da utilização ali desse gabinete grande e de duas unidades de disco para podermos produzir cada unidade do modelo B. Então, o que vai limitar a nossa produção e faz com que nós não possamos produzir infinitos computadores é justamente a disponibilidade que nós temos de gabinete pequeno, gabinete grande e unidades de disco. E o que nós temos aqui é que no estoque existem 60 unidades do gabinete pequeno, 50 unidades do gabinete grande e 120 unidades de disco. E a pergunta que vem é, diante desse lucro que é obtido com a fabricação de cada um desses modelos de computador, as necessidades que precisamos para cada um deles, nessas necessidades de gabinete e disco, e as disponibilidades que nós temos de gabinetes e discos, qual deve ser o esquema de produção que maximiza o lucro? Então, para conseguir responder essa pergunta, nós vamos realizar aqui primeiro um modelo de programação linear para conseguir a resolução. Então, vamos lá. Nosso primeiro passo é a definição das variáveis de decisão. E aqui, neste problema, nós temos duas decisões a serem tomadas. Quanto produzir do modelo A e quanto produzir do modelo B. Então, vamos denotar aqui por XA a quantidade produzida de A, ou seja, quantos microcomputadores do modelo A serão produzidos. XB denota a quantidade produzida de B, ou seja, quantos microcomputadores do modelo B serão produzidos. Uma vez que nós definimos as nossas variáveis de decisão, nós vamos definir a nossa função objetivo. E aqui já está uma boa dica para a construção dela, de qual deve ser o esquema de produção que maximiza o lucro. Então a nossa função objetivo é a maximização do lucro pela fabricação destes microcomputadores. E nós temos aqui que a função objetivo será maximizar 180 vezes XA mais 300 vezes XB. Por que isso? XA é a quantidade que nós produzimos do modelo A. 180 representa o lucro para cada unidade que é produzida do modelo A. Ou seja, multiplicando R$ 180 pela quantidade que é produzida do modelo A, nós vamos ter qual que é o lucro gerado pela produção do modelo A. Mas nós podemos ter lucro também pela produção de microcomputador do modelo B. E este lucro é dado por 300 vezes XB. 300 é o lucro unitário da produção de microcomputador do modelo B, ou seja, temos um lucro de R$ 300 por microcomputador do modelo B produzido, e XB representa a quantidade de microcomputadores do modelo B que são produzidos. Dessa forma, 300 vezes XB representa o nosso lucro pela produção de microcomputadores do modelo B.
Somando o lucro da produção de microcomputadores do modelo A com o lucro da produção de microcomputadores do modelo B, nós temos aqui qual que é o lucro total. E é este lucro total que nós queremos maximizar. E neste problema, nós temos restrições. Para a produção desses computadores, são necessários gabinetes, seja lá o grande ou o gabinete pequeno, e também de unidades de disco. Então nós temos aqui restrições. Primeira restrição se refere a quantos gabinetes pequenos que nós temos. Então, nós temos 60 gabinetes pequenos. Para a produção de uma unidade do modelo A, é necessário um gabinete pequeno. Então, por isso, fica aqui 1 vezes XA. Ou seja, para cada unidade produzida do microcomputador A, nós precisamos de um gabinete pequeno. Já para o modelo B, não é necessário gabinete pequeno. Então, aqui é como se nós tivéssemos mais 0 vezes XB. E esse 0 é porque para cada unidade que é produzida do modelo B, são necessários 0 gabinetes pequenos. Para não ficar aqui redundante um mais 0 vezes XB, nós simplesmente não colocamos aqui na expressão, de forma que a restrição fica XA menor ou igual a 60. Da mesma forma, nós vamos ter uma restrição aqui referente à disponibilidade de gabinetes grandes. E quando nós pegamos gabinetes grandes, que nós temos aqui 50 disponíveis em estoque, a produção de cada unidade do modelo A não requer a contemplação de gabinetes grandes. Ou seja, teríamos aqui um 0 vezes XA. Cada unidade produzida do modelo A requer 0 gabinetes grandes. Já cada unidade produzida do modelo B requer um gabinete grande. Ou seja, temos aqui um mais 1 vezes XB. Esse 1 aqui representa que para produzir uma unidade do microcomputador de modelo B, nós precisamos de um gabinete grande. Temos uma outra restrição que é referente à quantidade de unidades de disco que nós temos disponíveis. Então nós temos aqui 120 unidades de discos disponíveis. E o que nós temos? Quando um modelo A é produzido, ele necessita de uma unidade de disco. Logo, vai ficar aqui 1 vezes XA. Para cada unidade produzida de A, nós precisamos de uma unidade de disco. Então, essa multiplicação de 1 vezes XA nos fornece a quantidade total de discos necessárias para a produção dos microcomputadores de modelo A. Já para cada unidade produzida do modelo B, são necessárias 2 unidades de discos. Então fica aqui mais 2 vezes XB. E esta multiplicação aqui nos fornece qual que é a quantidade de discos necessárias para a produção total dos nossos microcomputadores do modelo B. De forma que somando 1 vezes XA mais 2 vezes XB, nós teremos a quantidade total de unidades de disco utilizadas para a produção dos microcomputadores de modelo A e B. E esta quantidade total de unidades de disco que é utilizada tem que ser menor ou igual à quantidade de disco que nós temos disponível. Ou seja, 1 vezes XA mais 2 vezes XB tem que ser menor ou igual a 120. Por fim, ainda em termos de restrição, nós temos que as variáveis XA e XB são inteiros não negativos. Nós não podemos produzir uma fração de microcomputador de algum dos modelos e também não podemos ter uma produção negativa de computador. Dessa forma, temos aqui que XA e XB pertencem aos inteiros não negativos.
E desta forma, nós encerramos aqui a construção do modelo de programação linear que fornece a otimização desse problema. Para conseguir responder de fato a pergunta do enunciado de qual deve ser o esquema de produção que maximiza o lucro, nós temos que pegar esse modelo daqui, colocar dentro de um solver e obter a resposta por ali. Outra opção seria resolver manualmente este problema utilizando lá o método simplex e o branch and bound para tratar com variáveis inteiras. Então, desta forma, encerramos aqui esta videoaula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.